Olá, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto bem legal, que é o Yin Yang, como a gente pode utilizar ele na nossa vida. O Yin Yang são energias complementares, como a gente vai ver ao longo do vídeo. E isso é extremamente importante para a gente ter a nossa cura. Quando nós entendemos como funciona o processo de Yin Yang, nós conseguimos entender como isso pode, de certa forma, nos beneficiar no ponto de vista físico, mas muito mais mental. Algumas coisas que eu vou citar aqui, no ponto de vista do Yin Yang, é o equilíbrio, que a gente precisa operar em polos opostos, uma necessidade do ser humano ter uma alternância de polos, mas também é uma necessidade de buscar o equilíbrio. O que eu venho falar com isso? É que sim, nós temos oscilações de humor, nós temos oscilações de temperamentos. Todas as oscilações são necessárias porque fazem parte do processo de desenvolvimento nosso aqui nesse plano. Porém, nós conseguimos entendê-las de uma forma muito mais sutil quando isso desencadeia um processo de cura ou um processo de doença, como a gente fala. Eu estudo muito a psicossomática e acredito que ela é um divisor de águas para todo mundo que trabalha com terapia. Esse é um dos motivos que eu trago para vocês, um dos principais fatores que para muitos é espiritual, mas porém ele é muito colocado em prática, que é o Yin Yang. Eu vou passar alguns slides, vou explicar para vocês de uma forma bem tranquila e lúcida, né, como a gente pode implementar isso no dia a dia, que eu acho que é o melhor, é o essencial, né? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou ler alguns slides que eu separei aqui, e esses slides eles vão nos orientar de uma forma mais direta ao ponto. Yin e Yang são conceitos fundamentais do taoísmo, que se concentra na harmonia e equilíbrio da natureza. Eles representam duas forças opostas e complementares que compõem o universo. Yin é a frequência associada à característica feminina, a lua, o escuro, o frio, o passivo e a terra. Ele representa a noite, a tranquilidade e a receptividade. Yang, por outro lado, é associado com características masculinas, o sol, a luz, o calor, o ativo e o céu. Ele representa o dia e a atividade e a assertividade. Então, o que a gente pode tirar com isso? Depois eu vou passar mais uns slides para a gente ir complementando e tornando, dando mais corpo ao nosso vídeo. Quando a gente entende esses polos, quando a gente sabe que o feminino precisa habitar dentro do masculino e o masculino dentro do feminino de uma forma de experimentação da vida, nós conseguimos nos direcionar para coisas melhores. A maior parte dos nossos problemas físicos, realmente, eu posso estar falando agora, até fiz um post um tempo atrás, sobre o que é, né, a sinusite, o que é uma infecção, né, o que acontece no nosso corpo. E eu datei, né, sobre isso os pontos principais, que são principalmente a nossa dificuldade em uma guerra interna. A gente não consegue expressá-la, não consegue trazer isso, dar forma a isso. Nós entramos com isso lá dentro do nosso subconsciente, onde existe um estado de convulsão. Esse estado de convulsão perturba o nosso organismo, de certa forma, criando, né, essa facilidade, principalmente baixando essas imunidades nesse ponto. Então a gente consegue entender que quando é nasalado, quando é na fala, na garganta, é porque a gente não consegue expressar, falar, se comunicar, impor aquilo que a gente quer. Então a sinusite é muito isso, é a nossa briga, a gente quer colocar as coisas para fora e não consegue. Aí aquilo vai acumulando muco, vai acumulando, né, resíduo aonde a gente espera por secreções. Isso é a forma mais natural de acontecer. Porque como a gente não tem a capacidade de trabalhar aí nesse ponto, né? Como a gente entende a capacidade de perdoar a situação ou simplesmente de avaliar a situação e dar pontos finais, que é o mais importante, acabamos que somatizamos isso. Só que precisamos entender basicamente qual é o aspecto, aonde foi esse ponto, foi encontrar na nossa consciência que deflagrou a isso. Então, o momento que a gente começa a perceber as nuances,
as situações pequenas, que são as pequenas que causam isso. Muita gente fala sobre trauma, tá? Eu não trato o trauma como todo mundo fala, essas coisas de grandes situações onde gera um trauma muito grande. Não. Eu sou muito mais favorável ao ponto de vista sobre o trauma daquela que são as coisas pequenas e constantes. Durante um período da nossa vida, nós passamos e não estamos preparados para surfar nelas. Do que muitas vezes a gente está psicologicamente ou conscientemente preparado para enfrentar um trauma, por exemplo, tipo um acidente. A gente está consciente, a gente consegue superar isso porque a gente está consciente naquele momento. Mas agora, constantemente, uma relação ou uma situação, né, com pessoas onde a gente vai sendo massacrado todo dia. Isso pode ser no trabalho, isso pode ser na residência, na sua casa, na família. Isso vai gerando um estado de estresse crítico. Por quê? Porque a gente vai engolindo aquele sapo todo dia. Todo dia aquilo vai, de certa forma, minando nosso estado mental. E a gente vai trabalhando numa frequência baixa, até o ponto que a gente somatiza em algum órgão, como estômago, coração, diversos outros, que a psicossomática pode trazer como revelação. Então, esse é o primeiro ponto que eu trago para vocês. O equilíbrio da gente saber quando se impor e quando perdoar. O equilíbrio de ter harmonia nas comunicações que a gente tem com as outras pessoas. É saber que também a gente pode agir, mas também às vezes a gente tem que ser um receptivo e receber, aceitar isso. Muitas vezes eu vejo problemas relacionais à mulher, por exemplo. As mulheres têm dificuldade de receber, então, porque se machucaram muito, elas não se deixam de ser tocadas novamente, são mais duras, né, mais difíceis. Não estou dizendo todas, estou dando um caso aqui. Homens, por exemplo, são criados com um lar onde há uma prerrogativa masculina, onde o homem não pode chorar, onde tem que ser duro, tem que ser alguém muito rude, tem que ser alguém mais não demonstrar os seus sentimentos. Tudo isso, esses extremos que a gente está falando, né, no que do fechamento, ele traz problemas. E assim na abertura também. Aquilo que eu cedo muito, eu me desgasto muito, eu me dou muito, acaba também, de certa forma, tendo outras doenças que implicam no meu estado de vida. Então, por isso que é muito importante a gente achar o equilíbrio quando a gente fala do yin yang, quando a gente fala dessas forças opostas e complementares, nós estamos falando entre a oscilação da nossa vida. Nós precisamos experimentar. E outra coisa que é básica da gente entender como processo de cura. Nós viemos para experimentar a doença também. Dificilmente, e eu digo impossível, isso acontecer é que alguém passe nessa vida sem uma doença. Todos nós somos doentes. Né? É isso que relata vários livros, por exemplo, um que eu estou lendo agora que eu acho muito interessante, é A Doença como Caminho. Ele fala, todas as pessoas são doentes. Não existe uma pessoa que apareça na tua frente que consiga alguém dizer que essa pessoa não está doente ou no estágio déficit de alguma coisa, com falta de alguma coisa, algum problema da psique, algum problema físico, sempre. Porque é um estado natural nós termos doenças, porque não somos seres perfeitos. Então a gente tem que desmanchar esse estado de saúde perfeito. De que essa busca incansável por um estágio isso não existe. Existe a gente lidar com as situações que são apresentadas com uma forma de buscar o equilíbrio, de buscar a forma correta, né, de conduzir a vida. E o Yin Yang mostra isso, mostra a nossa capacidade que a gente tem de explorar isso. Então, pessoal, quando eu estou trazendo um assunto desses que ele é um tanto impacta de certa forma, quando a gente expressa ele, porque a psicossomática muitas pessoas não querem olhar para eles, elas querem botar a culpa em terceiros. Então as pessoas geralmente querem direcionar os seus problemas para alguém, para alguma coisa ou para uma situação. Por que isso? É mais fácil. Mais fácil eu delegar a minha dor e dizer que a culpa foi do meu pai, que foi da minha mãe, que foi do meu irmão, que foi de alguém que fez a mim e por isso que eu sou assim. Eu fui criado assim. É muito fácil a gente criar essa historinha na nossa cabeça porque isso é ótimo. É bom pro psicoanalista, é bom pro terapeuta, é bom para todo mundo. Quando tu bota a culpa em alguém, é a melhor coisa que a gente vai fazer, porque a gente delega nossa capacidade de desenvolver
as nossas potencialidades, que é o controle emocional, nosso desenvolvimento pessoal, principalmente a nossa conexão espiritual. Tudo isso passa por um entendimento nosso maior e mais amplo quando eu coloco a culpa. Tudo bem, pode ter sido culpa deles? Pode, tá, mas e o que que eu vou fazer com essa dor? Aonde eu vou carregar essa dor? Para onde eu vou levá-la? Isso que a gente precisa prestar muita atenção. Porque o maior erro quando a gente comete é querer começar a jogar a culpa, largar as culpas nas pessoas e nas situações pelo que elas, de certa forma, nos impactam, porque elas vivem dentro de nós, né? E a gente vem aquela história do espelho. Aquilo que me impacta no outro, aquilo que me machuca no outro, aquilo que eu vejo me incomoda, existe em mim, sim. Em algum aspecto, existe dentro de mim aquela realidade a ser despertada. E de certa forma, a gente vai constatar durante muito tempo isso. Nos livros de história, a gente vai ter referências constantes de pessoas que lutavam por algo e se tornaram aquilo que elas lutavam contra. Elas se tornaram os algozes, né? Então, muita gente que lutava por liberdade acabou aprisionando. Muita gente que aprisionava acabou lutando por liberdade. Então, são contextos necessários para a gente passar. E todas as pessoas que entendem isso, que conseguem compreender esse fluxo natural da vida, conseguem ter uma vida muito mais fluida. Porque ela parte do princípio onde ela precisa visitar outras experiências de consciência, digamos assim. Vou passar o próximo slide aqui, gente. Rapidinho. Embora Yin e Yang sejam opostos, eles não são inimigos. Eles são interdependentes e não podem existir um sem o outro. A mudança do Yin para o Yang e vice-versa ocorre constantemente, naturalmente. Isso é representado no símbolo Yin Yang, onde o branco e o preto Yin fluem para o outro em um círculo contínuo. Então, de um para o outro. A gente pode ver o símbolo que está acima de nós, que é o peixe. Esse peixe, ele tem essas carpas, né? Eles têm essa ideia de que um complementa o outro. Como é que eu vou saber o que que é escuridão se eu não tiver o dia, né? O que que eu vou saber? Como é que eu posso ter, saber uma coisa sem ter sem o contraponto dela? Então é extremamente importante a gente observar isso. Essas situações que são necessárias para nós, às vezes vivenciar uma situação negativa para experimentar uma boa. E às vezes a gente precisa vivenciar uma boa para depois aprender que aquilo era sim uma coisa boa, porque a gente experimenta uma negativa, a gente tem essas oscilações, o pêndulo, né, fala muito sobre isso. E é necessário nós sempre experimentarmos maior nível de situações. E quanto mais nós experimentamos situações drásticas, difíceis, mais nós evoluímos e aprendemos com isso. E passamos por processos de cura. Esses processos de cura vêm com o quê? Com a nossa segurança, a nossa força, eu digo, de controle dos nossos atos perante as dificuldades da vida, a resiliência que a gente fala. A gente tem até o estoicismo que fala muito sobre isso, a nossa capacidade de lidar com as adversidades. Eu acho que é extremamente importante vocês lerem também sobre esse ponto. Então, basicamente é isso, gente. O que eu queria relatar é que para nós termos uma saúde, para nós termos uma saúde real, efetiva, nós não precisamos estar curados em si, no ponto de vista. Não precisamos ser saudáveis no ponto de vista, por exemplo, da medicina, porque ninguém é. O que eu digo para vocês é que nós temos que buscar nas doenças que nós temos, nos problemas que nós temos, a força para trilhar o nosso caminho rumo ao nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, porque é através da doença se mostrando é que nós conseguimos superar isso. É através dela que a gente consegue ter uma capacidade de modificar a nossa realidade. Ela é como se fosse um fator determinante. Eu digo que a doença ela é muito honesta. Ela é extremamente honesta, porque alguém quando está doente, a gente sabe realmente o que aquela pessoa está sentindo. Quando vem um paciente, quando vem alguém que está doente, a gente consegue ver exatamente qual que é a dor que ele carrega. Porque os N sintomas que hoje nós temos, nós conseguimos decifrar exatamente qual que é a parte que toca aquela alma. E aí, trazer aquilo à tona. Por isso que a terapia é muito importante. Certo, pessoal? Muito obrigado. Se vocês quiserem se inscrever, se inscrevam. Eu vou fazer mais vídeos desse tema que fala da psicossomática. Esse foi o primeiro de uma série.
Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigado.